Fala minha galera aqui do curso ACM, eu sou o professor Anderson Magalhães e vamos a uma aula sobre sólidos geométricos, volumes e áreas dos principais sólidos geométricos. Então vamos aí deixar esse assunto bem estruturado para você. E o primeiro deles é o prisma. Então, o primeiro sólido geométrico aqui que vamos falar é o prisma, pessoal. O prisma, tá lá, ó. São poliedros que possuem duas faces paralelas e congruentes, ou seja, duas faces paralelas, então elas nunca se cruzam, e elas têm o mesmo formato, elas possuem o mesmo formato, e que são denominadas bases. Então, essas faces paralelas do prisma são chamadas de bases. E as demais faces desse prisma, elas possuem forma de paralelogramo. Pode ser retângulo, pode ser quadrado, pode ser losango, tudo bem? Então, lembrar dos paralelogramos aí. Os paralelogramos são subdivididos em retângulos, quadrados e losangos, tudo bem? Os elementos de um prisma, pessoal, elementos de um prisma. Então, nós temos as bases, que são essas duas faces, uma embaixo e outra em cima. Temos as faces laterais, temos as arestas laterais, né? Temos a altura do prisma e temos as arestas das bases, né? Um prisma ele pode ser reto quando as arestas laterais são perpendiculares à base, às bases. Ou oblíquo, o prisma pode ser oblíquo quando as arestas laterais são oblíquas, ou seja, elas não formam 90 graus, elas não são perpendiculares às bases. Então, prisma reto ele está de pezinho, pessoal. Prisma reto ele está de pezinho, formando 90 graus ali com as bases. Prisma oblíquo ele está meio assim, ó, tá? Tudo bem? Ele está deslocado, ele não está formando 90 graus, tudo bem? Pensa numa pessoa de pé, formando 90 graus com o solo. Essa pessoa está numa posição reta. Agora, se essa pessoa se inclinar, ela passa a estar numa posição oblíqua. Então, oblíquo você pode entender como uma posição inclinada. Tranquilo? Então, olha lá, no prisma reto, tem-se que as arestas laterais são iguais à altura. Claro, ali você está vendo já as imagens ali dos prismas, né? Se o polígono da base for regular e o prisma for reto, ele será chamado de prisma regular. Beleza? Só nomezinhos aí, bem tranquilo. Só nome, tá? O volume, agora o volume, isso aqui é importante, ó. O volume de um prisma é como? Como é que você calcula o volume do prisma? É o produto, ou seja, a multiplicação da área da base. Então, você multiplica a área da base pela medida da altura, ou seja, o volume do prisma. O volume do prisma, então, para um prisma, o volume é AB, ó, área da base, vezes H, que é a altura, beleza? Então, área da base vezes altura é o volume do prisma. Fórmulazinha do volume do prisma. Grava aí, tranquilo? E aí o nome do prisma corresponde à figura da base. Olha ali os exemplos ali. Enquanto eu estava falando, você já estava vendo as imagens, né? Então, olha ali um prisma triangular, por exemplo. Por que o prisma é triangular? Por que esse prisma aqui é triangular? Porque as bases são triângulos. Ó, a base embaixo e a base de cima. Ó, prisma quadrangular, porque a base é um quadrilátero. Não necessariamente é um quadrado, tá? Pode ser um retângulo. Ó, tem duas bases. Repara que você tem duas bases. Ó, prisma pentagonal. As bases são pentágonos. Pentágono tem 5 lados. Ó, pentágono tem 5 lados, ó. Olha aqui, ó, prisma hexagonal. As bases são hexágonos, possuem 6 lados. Tá vendo? E aí você tá vendo ali, ó, as faces laterais, galera. As faces laterais são esses polígonos laterais que estão de pezinho, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, pegar, por exemplo, trocar a cor aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó.
essa face da frente aqui, ó, desse prisma triangular, essa face que eu estou pintando de amarelo, é uma face lateral. Nesse prisma quadrangular, ó, essa outra face que eu estou pintando de amarelo aqui, ó, é também uma face lateral. Você tem várias faces laterais em cada prisma, tranquilo? A aresta lateral, aqui, ó, por exemplo, aresta lateral, vou pegar como exemplo, tá? Exemplo de aresta lateral. Ó, isso aqui é uma aresta lateral, isso aqui é uma aresta lateral, tá vendo? Isso aqui é uma aresta lateral. A aresta é o encontro de duas faces. Você tem uma face aqui e uma face aqui. Esse encontro, essa reta, que é o encontro de duas faces, essa reta que é o encontro de duas faces, são as arestas. Ó, onde mais tem aresta? Ó, aqui aresta, aresta, ó, aresta, aresta, e aí por aí vai, ó, aresta, isso aqui tudo é aresta, ó. Olha aqui atrás, aqui, ó, aresta, esse pontilhado ali é tudo aresta, ó. Esse pontilhado ali é aresta também. Aresta, beleza? Tudo aresta ali. A altura, pessoal, a altura é tranquilo. A altura do prisma é, então, a medida de uma base até a outra. É a altura do prisma. Tudo bem? E as arestas das bases? As arestas das bases aqui, ó. Ó, vamos lá no prisma triangular, por exemplo, ó. Aresta da base, aresta da base, aresta da base, ó, aresta da base, aresta da base, aresta da base. Tranquilo? Aresta da base, tá lá. Tudo bem? Tranquilo aí? Então, prisma, pessoal, área da base vezes a altura é o volume, e guarda aí os elementos e os tipos de prisma também. Você tem prisma triangular, os mais comuns estão ali, tá? Prisma triangular, prisma quadrangular, prisma pentagonal, prisma hexagonal. Então, os mais comuns estão aí estruturados para você. E o volume, vou reforçar, área da base vezes a altura. Ah, professor, como é que é a área da base? Vai depender. Se for um triângulo, vai ser a área daquele triângulo. Se for um quadrilátero, por exemplo, um retângulo, vai ser a área daquele retângulo. A área daquele pentágono ou a área daquele hexágono, a área de um octógono, depende do polígono da base, vezes a altura, tá? Então, volume, área da base, vezes a altura, é o volume do prisma. Vamos ao próximo sólido geométrico, que é esse aí que está na tela agora, estruturado para você, pessoal, que é o paralelepípedo retângulo, galera. Então, pensa aí, praticamente, ele é um prisma, ele é um tipo de prisma, mas você vai ter aí ele sendo formado por retângulos, as faces sendo formadas por retângulo, tudo bem? Retângulos. São vários retângulos ali, tranquilo? Pode ter quadrado também envolvido aí, retângulos e quadrados, geralmente. Geralmente retângulos, ou também você pode mesclar retângulos e quadrados. Estou falando das faces, tá? As faces dele. Por exemplo, olha aqui, ó. Ó, as faces aí, ó, para você me acompanhar aqui no meu raciocínio, ó. Ó, estou falando de paralelepípedo, retângulo. Ele é tipo um prisma. Então, ó, por exemplo, ó, tá vendo aqui, ó, essa face da frente, ó. Ó, essa face do lado, ó. E por aí vai, ó. Essa outra face, essa face de cima, ó. Ele tem várias faces. Essas faces, quando você tem paralelepípedo retângulo, geralmente elas serão retângulos, essas faces serão retângulos, ou retângulos e quadrados, tá? Beleza? É o que vai cair na tua prova, tranquilo? E aí você tem algumas formulazinhas ali, é interessante saber, tá? É interessante saber. Diagonal do paralelepípedo retângulo, como que eu calculo a diagonal desse cara aí? É aqui, ó, diagonal é raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, tranquilo? É assim que eu calculo a diagonal, beleza? Dá para provar isso daí bem tranquilo, mas vamos tocar o barco. Vamos lá. Área total. A área total dele, pessoal, é a soma das áreas de cada um dos polígonos das faces, de cada um dos retângulos. Então, basta você fazer o quê? Ir somando tudo. E aí vai dar 2 que multiplica AB mais AC mais BC. Tranquilo? E aí vai dar a área total. Tranquilão? E o volume, isso aqui é importantíssimo, o volume do paralelepípedo. O volume de um paralelepípedo é o produto das 3 dimensões. O volume será o produto das
três dimensões. A vezes B vezes C. Ó, A, B e C. E aí, essas três dimensões sendo multiplicadas é o volume do paralelepípedo retângulo. Tranquilão? Bem estruturado aí? Tranquilo? Então, você pode calcular diagonal, você pode calcular área total, você pode calcular volume de um paralelepípedo retângulo. Tudo isso pode ser calculado aí, você usando essas formulazinhas. Tranquilão? Belezinha? Sossegado? Para diagonal, você pode aplicar Pitágoras ali e você consegue provar aquela fórmula tranquilo. Da área total, é só você ir somando a área daqueles retângulos tranquilo também. E o volume é A vezes B vezes C. É o produto das três dimensões. Vamos avançando, galera. Vamos avançando aí. Agora vamos falar do cubo, galera. Vamos falar agora do cubo. Pessoal, o cubo, ele vai ser uma espécie, né, de paralelepípedo retângulo, só que todas as faces dele serão quadradas. Então, todas as faces dele serão quadradas. Então, observe aqui, ó. Olha o cubo aí na imagem para você. Veja que todas as faces são quadrados de lado A, tá? Ou seja, todas as arestas desse cubo medem A. E aí você tem as formulazinhas bem tranquilas no cubo, ó, bem tranquilas, ó. Diagonal do cubo. Lembra que tinha diagonal do paralelepípedo? A diagonal do paralelepípedo era raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. A diagonal do cubo vai ser o quê? A raiz de 3, ou seja, a medida da aresta vezes raiz de 3. A área total desse cubo, ó, vai ser o quê? 6 vezes a medida da aresta ao quadrado. 6 vezes a aresta ao quadrado. E o volume do cubo? Como que é a fórmula do volume do cubo? O volume do cubo é aresta elevado ao cubo. O volume do cubo é aresta elevado ao cubo. Tranquilo? Então tá aí, bem estruturado para você, beleza? Tranquilão? Então vamos avançando, galera. Próximo aí agora é o cilindro, próximo sólido geométrico. Pessoal, o cilindro, você pegar aí um copo, por exemplo, um copo assim, né? Um copo tem o formato de cilindro. E aí o que você tem? Você tem duas bases em formato circular, tá? E aí você tem que a distância entre essas bases, ela chama-se de altura. Então, essa distância entre as bases é a altura. Você vai poder calcular também a área da base. A base vai ser um círculo, então a área da base será πr ao quadrado, está ali estruturado para você. A área da base será πr ao quadrado, tá? A área lateral, isso aqui que é interessante, ó. A área lateral, pessoal, essa fórmula aqui é bacana, é 2πrh. Porque se eu planificar o cilindro, ou seja, se eu abrir o cilindro, o que eu vou ter? Eu vou ter, na verdade, aqui um retângulo, ó. Eu vou ter um retângulo. E aí o que acontece é que essa medida da altura, ela tá aqui, ó, ela se mantém a mesma. E esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ó, ele é esse aqui, ó. Só que ele é aquele cara ali, só que planificado, aberto. E aí, como aqui você tem um círculo, o que você tem aqui? Você tem ali, então, você pode calcular, você tem uma circunferência, e aí você pode calcular o comprimento dessa circunferência, que é 2π vezes o raio. Ou seja, essa medida verdezinha aqui, ó, será 2π vezes o raio. Ou seja, essa área aqui que vai ser a área lateral do cilindro, vai ser um retângulo. Então, é 2πrh, que é essa medida, vezes h. Opa, 2πr vezes h, 2πrh. É a fórmula que está aqui, ó. Tranquilo? Então, aquela fórmula aí você pode decorar, você pode memorizar. A área lateral do cilindro, 2πrh. Por quê? Porque se eu planifico, eu tenho o h aqui, que é a altura, e aí essa medida aqui embaixo é 2πr. Então, vai ser 2πr vezes h. Vai dar um retângulo, 2πr vezes h. Tranquilo? A área total
total do cilindro. Se a área total, obviamente, então, vai ser a área, a área total, ST, a área total, é a área lateral mais a área da base. São duas bases, 2 vezes a área da base. Tranquilo. Volume do cilindro, pessoal. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Ou seja, como a área da base, a base é um círculo, a área da base, então, vai ser πr ao quadrado. Tá aqui, ó. πr ao quadrado vezes h. πr ao quadrado vezes a altura. Por isso, então, que a fórmula do volume de um cilindro é πr ao quadrado h. Porque πr ao quadrado é a área da base. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. A base é um círculo. πr ao quadrado vezes a altura vezes h. πr ao quadrado vezes h. Tá ali na tela bem estruturado para você. Beleza? Tranquilo aí, galera? Susse no mousse, tranquilão, beleza? De bem com o Enem? Vamos avançando então, vamos avançando. Cone, galera, o cone agora aí, ó. O cone tá aí. O cone você pensa no chapeuzinho de palhaço. Sempre assim, galera, fazer uma associação com algo mais simples para que você possa entender e você possa visualizar, porque geometria espacial às vezes dá uma complicada, então é bom você ter esses sólidos geométricos aí sempre associados a algo simples, a algo mais de boa assim para você não esquecer, beleza? Então tá ali, pessoal, o cone, galera. Eu tenho o cone que é o chapeuzinho de palhaço, né? Observe ali que você tem um cone, então ele tem um vértice V. Olha aqui, ó. A base do cone é um círculo, portanto tem um raio, digamos, R. O cone, ele tem uma altura H, que é a altura desde o vértice até a sua base, tá? E ele tem também uma parada bem interessante, que é a tal da geratriz, galera. Que é essa linha aqui, ó. É como se você fizesse essa linha aqui, ó. É bem onde ele está apontando ali, ó. Aquela linha vermelha, que eu vou pintar de outra cor para você ver que é ela mesma. Ó, vou pintar de verde ela, ó. Essa linha aqui, ó. É a geratriz. Tá? É a geratriz. Tudo bem? Olha só que interessante agora, acompanha comigo. Observe, eu vou montar um triângulo verde, vou pintar um triângulo aqui todo de verde, ó. Esse triângulo todo de verde, olha que interessante isso aqui, ó. Esse triângulo todo de verde, ele é um triângulo retângulo. Por quê? Porque a altura sempre forma 90 graus onde ela cai. A altura sempre, quando ela cai, ela forma 90 graus. Então tá lá o triângulo verde lá. Ela formou 90 graus. Como é um triângulo retângulo, eu posso aplicar Pitágoras. Então, aquele triângulo verde ali, ele será, por Pitágoras, vai ficar g ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos são h, que é a altura, então vai ficar h ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. E quem me diz o que é o outro cateto? O outro cateto é o raio. Então, mais r ao quadrado. Então, eu tenho essa relação também no cone. G ao quadrado, ou seja, a geratriz do cone ao quadrado, é igual à altura do cone ao quadrado mais o raio do cone ao quadrado. É uma formulazinha que você pode visualizar bem fácil ali no cone, beleza? Geratriz, lembrando que a geratriz é aquela linha que vai do vértice, ela vem por cima do cone e vai lá embaixo, lá, da forma como está ali no desenho. Tranquilo? Aquilo ali é a geratriz. E aí, pessoal, eu tenho uma fórmula que é muito rodapé de página. É uma fórmula que vai te diferenciar dos outros, que é a fórmula da área lateral do cone. É πRG. πRG. É só lembrar de RG e botar o π na frente. RG. πRG, acabou. Você mata a área lateral do cone. Tranquilo? A área lateral do cone está planificada ali para você. É uma formulazinha bem bacana que safa muito, hein? Área lateral do cone, πRG, grava, decora essa fórmula aí. G é o quê? É a medida da geratriz, que é aquele segmentozinho lá, né? Ó, vou reforçar aqui a geratriz para quem tá mais treva aí, hein? Vou pintar de outra cor, vou pintar de roxo agora. Por exemplo, olha aqui, ó. Tá vendo? Tô no vértice, ó. Se eu pegar do vértice até aqui embaixo, ó, de roxinho, ó. Ali, ó, de roxinho, é uma geratriz, pô.
Também é uma geratriz. Caraca, professor, claro, pô. É a mesma medida G. É a mesma medida G. Pegou o bizu? É a mesma medida G. Geratriz. Não tem só aquela do lado lá. É só eu pegar e traçar do vértice até embaixo lá, pô. É uma geratriz. E todas elas vão ter a mesma medida. Eu posso traçar quantas eu quiser, pô. Tranquilão? Então G é a medida geratriz. R é o raio da base. Então, grava. πRG, área lateral do cone. Área lateral do cone, πRG. Área lateral do cone, πRG. Área lateral do cone, πRG. Beleza? Pessoal, volume do cone agora aí na tela estruturado para você. Volume do cone, pessoal. O volume do cone é área da base vezes a altura dividido por 3. E agora você já grava um bizuzaço. Quando o sólido faz bico, o volume dele você divide por 3. Quando o sólido faz bico, o volume dele eu divido por 3. Então, o volume do cone é área da base vezes a altura dividido por 3. Lembra do volume do cilindro? Volta um pouquinho a aula. O volume do cilindro era área da base vezes a altura. Ficava πr ao quadrado vezes h. Só que o cilindro não faz bico. Como o cone faz bico, o volume dele será área da base vezes a altura dividido por 3. A base de um cone é um círculo, então é πr ao quadrado vezes a altura h dividido por 3. Está ali a fórmula na tela estruturada para você. Beleza? Então, tranquilo? Sólido faz bico, o volume dele é área da base vezes a altura dividido por 3. Tudo bem? O cone, então, área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base é um círculo. Obviamente, se é um cone, a base é um círculo. πr ao quadrado vezes h dividido por 3. Beleza? Tranquilão? Vamos avançando, galera. Vamos avançando, então, e falar agora da pirâmide, pessoal, que são poliedros cuja base consiste numa região poligonal. Pessoal, basicamente, o que você tem? Região poligonal é um polígono, precisa ter lados. Então, a diferença da pirâmide para o cone é que no cone a base é um círculo. Na pirâmide, a base não é um círculo. Na pirâmide, a base é uma região poligonal, ou seja, um polígono, possui lados. E as faces são regiões triangulares. Isso é uma pirâmide. Então, você tem na base um polígono. Pode ser um triângulo, pode ser um quadrilátero, pode ser um pentágono, pode ser um hexágono, pode ser o que for. É um polígono na base. E as faces triangulares, tudo bem? O nome da pirâmide é dado de acordo com o polígono da base. Olha ali, ó, pirâmide triangular, pirâmide quadrangular, tá? Isso aqui está em outra língua, tá, pessoal? Não sei se é espanhol, sei lá que língua que é essa daí. Por isso que está o acento ali estranho, quadrangular com CU. Está em outra língua. O importante é que está ali, ó, pirâmide triangular, base triangular. Pirâmide quadrangular, a base é um quadrilátero, tem 4 lados. Pirâmide pentagonal, a base tem 5 lados. Pirâmide hexagonal, a base tem 6 lados. E por aí vai. Lembrando que, reforçando que, aqui em cima, o que você tem, ó, é o vértice da pirâmide. Lembrando que a distância do vértice até a base é a altura da pirâmide, a altura H da pirâmide. Ó, na quadrangular aqui, ó, vértice, a altura do vértice até a base é a altura da pirâmide, tranquilo? E aí o volume da pirâmide, como que eu calculo o volume da pirâmide? Pausa o vídeo e pensa comigo. Pirâmide faz bico ou não? Claro que faz bico, né? O bico é o vértice. Igual no cone. O cone também tem o bico, que é o vértice do cone. Pessoal, se faz bico, o volume é área da base vezes a altura dividido por 3. Está ali, ó. Está ali para você. 1/3 de SB é a área da base, vezes a altura dividido por 3. Se ficar mais fácil, eu escrevo aqui para você. Ó. O volume é igual a área da base vezes a altura sobre 3. Beleza? Tranquilão? Então, pirâmide faz bico, que é o vértice. Pirâmide faz bico. Qual que é o volume? Área da base vezes a altura dividido por 3. Como é que é a área da base, professor? Vai depender do polígono. Tu vai ter que desenrolar. Tu tem que saber as fórmulas de área. Tem que saber calcular a área, cara.
para você poder vir para cá sólidos geométricos, tá? Tem que saber a área para você poder fazer os exercícios aí de sólidos geométricos. Porque para você calcular o volume, você vai precisar saber o quê? Calcular a área da base vezes a altura, dividido por 3, volume da pirâmide. Se tu não souber calcular o volume, se tu não souber calcular a área de um triângulo, a área de um quadrilátero, de um pentágono, amigo, já era, tu não vai conseguir calcular o volume não. E a área total da pirâmide? A área total da pirâmide é a área lateral mais a área da base. Tá ali, ó. A área total, esse S é de área, tá? Área total, área lateral, SL, mais SB, que é a área da base. Tudo bem? Tranquilo? Vamos avançando, então, para finalizarmos com a esfera. E tá aí a esfera bem estruturada para você. A esfera, né? Então, temos aí uma bola, né? Então, tá lá. Pessoal, reforçando aqui, ó, centro da esfera, tá? Do centro da esfera até tocar na superfície da esfera, nós temos o raio, ó, do centro dela, posso chamar o centro de O. Essa distância do centro até a superfície dela é o raio, ó. Aqui, ó. Então tem o raio ali. Pessoal, pensa numa bola de futebol. Eu tenho duas situações. Eu tenho o volume que ela ocupa, e eu tenho também a área dessa superfície esférica. Se você, por exemplo, quer pintar uma bola, você vai pintar só a superfície dela. Então, essa área que você vai pintar a bola, nós chamamos de superfície esférica. Tudo bem? E você tem como calcular, tá? Você tem como calcular a área da superfície esférica, que é 4π raio ao quadrado. Beleza? Então imagina que você precisa calcular o tanto de tinta que você vai usar para pintar uma bola. Então você tem que ir ali, você vai usar essa fórmula, 4πr ao quadrado. Você vai ter que calcular a área da superfície esférica para você saber o tanto de tinta que você vai precisar. Beleza? Tranquilo? E o volume da esfera, que é a fórmula de cima, está aqui, ó. O volume é 4πr ao cubo dividido por 3. Então tá aí. Tranquilo, pessoal? Então, grava isso. Você tem que memorizar isso aí, pô. Esfera não tem jeito, cara. Você tem que gravar essas fórmulas aí, pô. Área da superfície esférica, tendo a ideia, sabendo o que é a superfície esférica, que é a parte de cima dela, é a casca, tá? É a casca. Lembra desse exemplo? Se você tiver que pintar uma bola, você só vai pintar, obviamente, a superfície dela. Tudo bem? Você não vai pintar ela por dentro, você vai pintar a superfície dela. E o volume da esfera é 4πr ao cubo sobre 3, beleza? Pessoal, então, essa foi a parte teórica aí, apresentando para vocês os sólidos geométricos, as suas fórmulas de volume, as suas fórmulas de área, suas características. E na próxima aula nós vamos resolver questões. Porém, eu espero que para resolver as questões você tenha estudado essa aula, tenha voltado, pausado o vídeo, né? Compreender bem o conteúdo para aí sim você partir para a aula de resolução de questões, tudo bem? Pessoal, eu sou o professor Anderson Magalhães, eu procurei fazer um conteúdo aqui de uma forma bem tranquilo, bem calmo, para que você tenha absorção máxima desse conteúdo, tudo bem? Então, eu sou o professor Anderson Magalhães, nós somos o curso preparatório ACM, pessoal. Estamos juntos, um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau, fui!